A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra poderosa para compartilhar com você. Esse é o nosso culto online. Todos os domingos eu trago uma reflexão um pouco maior para a sua edificação e uma palavra que você poderá meditar durante toda a semana, colocar em prática aquilo que o Espírito Santo revelar a você, absorver todo o ensino, todo o conhecimento que Deus quer ministrar ao seu coração. Amém? E durante a semana nós postamos mensagens aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Portanto, eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E como é importante nos alimentarmos da palavra de Deus, não é mesmo? No meio de tanta informação, num tempo em que a nossa mente é bombardeada por tanto conteúdo, a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é se encher da palavra do Senhor. Amém? Então faça isso. Siga o nosso canal, se inscreva, segue a gente lá no Instagram também. No Instagram eu estou como Minuto com Deus 1. E se você, além dessas ações, quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Nessa semana que se passou, eu fui avisado de que o YouTube não está disponibilizando no celular a opção de se tornar membro. Essa opção, ela está aparecendo somente quando as pessoas acessam pelo computador. Então, fica aqui uma dica, né, e uma resposta para você que quer se tornar membro, mas não está conseguindo pelo seu celular. Acesse o YouTube por um computador, por um notebook, e lá vai estar a opção para você se tornar membro do canal. Amém? Você estará nos ajudando a continuar produzindo conteúdo de qualidade cristão aqui nas nossas redes sociais. E o último aviso é que hoje é um culto de ceia. Aqui, ó, eu já preparei aqui o meu pão e o meu suco de uva, porque no final dessa mensagem, no final dessa mensagem, nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Então eu convido você a já ir preparando aí o seu suco de uva e o seu pão para você tomar a ceia aqui. Embora estejamos distantes geograficamente, mas estamos unidos em um só Espírito. Fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. E é por isso que podemos compartilhar essa ceia maravilhosa hoje. Irmãos, eu queria começar essa reflexão de hoje com uma pergunta. E essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que você deverá responder na sua vida. A pergunta é a seguinte: você está preparado? Você está preparada para a volta de Jesus? Eu vou repetir. Você está preparado? Você está preparada para a volta de Cristo? Responda para você mesmo. Se você quiser escrever aí nos comentários, pode escrever. Não tem problema. Tem uma expressão bíblica que diz Maranata. Você pode escrever isso aí nos comentários. Maranata.
O significado dessa expressão é: ora, vem, Senhor Jesus. Então escreva aqui nos comentários: Maranata. Mas eu quero que você responda para você mesmo. Você está preparado para a volta de Cristo? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para se encontrar com Ele? Qual é a sua condição nesse momento? Se nós formos falar da volta de Jesus, porque é sobre isso que eu quero falar hoje. O texto que eu quero ler com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu vou ler do verso 1 ao verso 13. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Isso aqui é um culto online, mas eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, acompanhe essa leitura. A versão que eu vou ler é a Nova Tradução na linguagem de hoje, mas você pode ler aí na sua versão, não tem problema. Mas é importante, né, porque às vezes a pessoa escuta um culto como esse fazendo outras coisas e não tem nada de errado nisso. Durante toda a semana eu faço isso, eu faço as minhas atividades ouvindo mensagens, ouvindo pregações, ouvindo a própria Bíblia falada, mas eu gostaria que hoje, especialmente, você parasse o que você está fazendo, pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo essa leitura. Ela é muito importante, ela pode ser definitiva para muitas pessoas, ela pode ser um divisor de águas para a sua vida. Amém? Mateus 25, do verso 1 ao verso 13, está escrito: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Presta atenção, vou parar aqui no verso 1. Segundo a tradição judaica, enquanto o noivo estava indo para a casa da noiva, a fim de trazê-la para a sua casa, essas moças, que hoje talvez nós poderíamos chamar de damas de honra, de madrinhas, né? Não importa o nome, essas moças ficavam esperando à porta da casa do pai dele, onde seria realizada a festa do casamento. Então Jesus, ele usa essa figura de linguagem, ele usa uma parábola sobre essas acompanhantes do noivo para falar sobre o reino do céu. Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Essas lamparinas, quando a gente fala dessas lamparinas, eu não sei você, mas a minha mente é igual o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Você lembra daquele desenho? Você que já tem cabelos brancos aí como eu. A minha mente me traz à memória aquela lamparina, aquela lâmpada mágica do Aladim, naquele formato. Só que pesquisando aqui, eu pude ver que essas lamparinas, essas lâmpadas, elas se pareciam mais com tochas. E essas tochas eram molhadas com um tipo de azeite que mantinha o fogo nelas. Só que esse fogo, ele era mantido aproximadamente por 15 minutos, por 1/4 de hora. Por isso, para que a lâmpada ficasse acesa por mais tempo, a pessoa que estava segurando aquela tocha, aquela lâmpada,
precisava ter uma reserva de azeite, para que toda vez que o fogo começasse a se apagar, ela derramasse óleo sobre a lâmpada e a chama novamente fosse acesa, ou a chama ardesse novamente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando ao seu coração e ao coração de muitas pessoas. Escreva aí, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata. Ou escreva aquilo que mais chamou a sua atenção na mensagem. Senhor, que a minha lâmpada permaneça acesa. Senhor, que não falte óleo na minha vida. Escreva isso, irmãos. E lembre-se da pergunta inicial que eu fiz. Você está preparado para a volta de Cristo? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Ele? Versículo 5. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, enquanto elas estavam comprando o óleo, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. E Jesus terminou a parábola dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Antes de começar a reflexão, eu queria orar a Deus nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de alcançar, através dessa mensagem, dessa transmissão, essas milhares de pessoas que estão assistindo a esse vídeo e aquelas que irão assistir posteriormente. Eu peço ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê revelação, que nós possamos sair da superficialidade e entrar na intimidade contigo. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a tua voz. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse aqui é um texto que fala sobre a volta de Cristo. Para nós que cremos na Bíblia, nós sabemos que Jesus veio um dia à Terra, viveu entre nós,
foi morto por causa dos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E depois que ele ressuscitou, ele ficou aproximadamente 40 dias aqui na terra, operando milagres, andando entre os discípulos, e depois desses 40 dias, ele subiu aos céus, onde ele está assentado à direita de Deus. Só que ele foi embora e nos deixou uma promessa de que um dia ele iria voltar para buscar a sua igreja. Então Jesus vai voltar um dia. Quando que vai ser? A palavra de Deus diz que só o Pai é que sabe que dia será esse. Nós podemos ver na Bíblia alguns sinais da sua volta, alguns fatos históricos que evidenciam que em breve ele estará voltando. Mas ninguém na face da terra pode afirmar o dia, a hora em que Jesus vai voltar. Algumas seitas, algumas religiões tentaram fazer isso ao longo da história e assim passaram a maior vergonha. Fizeram as pessoas vender tudo, ir para o alto de um monte, ficar ali esperando. Mas o fato é que ninguém sabe ao certo quando Jesus voltará. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui nessa palavra é que não importa para nós saber o dia, saber a hora, o momento em que ele vai voltar. Importa é que nós estejamos preparados. Porque ainda que ele não volte, nós vamos nos encontrar com ele depois da nossa morte. Em Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito assim: E assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, os irmãos que acompanham esse canal aqui, sabem que eu tenho um grande respeito pelas religiões, por todas as religiões. Todas elas trazem algum tipo de ensinamento que é proveitoso para a vida humana, para que as pessoas se tornem melhores. Mas não tem como deixar de discordar em alguns pontos doutrinários de outras religiões. Por exemplo, tem algumas vertentes religiosas que acreditam que o homem morrerá e nascerá de novo. Religiões que acreditam na reencarnação. Mas em Hebreus 9, 27 diz que o homem morrerá uma vez só. E depois da morte virá o juízo. Então, se Jesus não voltar antes de nós morrermos, nós iremos nos encontrar com ele depois da nossa morte. Por isso, o que importa não é saber quando. Tem pessoas que ficam tão bitoladas nesse assunto de escatologia. Olha, está acontecendo guerra, está acontecendo tremores, está acontecendo o esfriamento do amor, Jesus está voltando. Será que é amanhã? Será que é semana que vem? A lua ficou vermelha. Jesus está chegando. Para mim não importa quando. Importa que a misericórdia dele está estendida sobre a humanidade hoje. E esse é o tempo do arrependimento e da reconciliação com Deus. Porque se ele voltar hoje, eu tenho paz no meu coração. Eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Não importa quando, importa como eu estou preparado ou não para a volta dele. E aí eu quero voltar aqui no texto um pouquinho para falar sobre essa parábola que Jesus mencionou aqui. Às vezes a gente fica procurando
elementos específicos nas parábolas e associando e tentando associar com a igreja, com quem é salvo, quem não é salvo. Mas se eu for pegar o ensinamento principal dessa parábola, o principal ensinamento, eu posso ter várias vertentes aqui, vários pontos de vista, mas o principal ensinamento, a essência dessa parábola é que a igreja de Cristo precisa se preparar para a volta dele. Deixa eu voltar aqui no texto. Jesus começa assim, olha, naquele dia, o reino do céu, que dia? Qual dia? No dia da volta. Naquele dia em que Jesus voltar, naquele dia em que eu voltar, o reino do céu é comparado a 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Eu não posso pegar isso aqui numa proporção literal e falar assim, metade da igreja é salva e metade não é. O que Jesus está querendo dizer é que parte da igreja tem buscado a presença dele. Não exatamente 50%, mas parte da igreja tem buscado a presença dele. Outra parte da igreja está simplesmente vivendo uma vida religiosa, cumprindo tabela, participando de um culto, indo lá, entregando seu dízimo, como se estivesse no modo automático. É isso que está acontecendo aqui. Mas uma parte tem uma preocupação de que o óleo não falte na vida delas. E esse óleo aqui, eu posso comparar com a presença do Espírito Santo. O óleo da unção está sempre relacionado à presença do Espírito Santo. Algumas pessoas vão comparar as boas obras, ao arrependimento, a busca pela presença de Deus, tudo isso é importante. Mas aqui, para essa reflexão, eu quero comparar esse óleo com o óleo do Espírito Santo. Então, aquele grupo de pessoas, 5 tinham óleo, uma parte tinha óleo suficiente para que as lâmpadas permanecessem acesas, outra parte não tinha. O versículo 5 fala uma coisa interessante. Como o noivo estava demorando, olha só, eu vou parar aqui. O noivo estava demorando. Irmãos, eu sou cristão há quase 30 anos. Cristão evangélico. Eu era cristão católico, eu fui batizado na igreja católica, né, como um bebezinho, como a tradição católica ordena. Mas aproximadamente com 26 anos, eu me converti ao evangelho, à igreja evangélica. E desde essa época, que tanto os católicos como os evangélicos falam assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quase 30 anos se passaram e ele não voltou ainda. Desde a época em que Atos foi escrito, que eles achavam que naqueles dias Jesus iria voltar. Já se passou mais de 2000 anos. Versículo 5. O noivo estava demorando. Eu não sei por que Jesus não voltou ainda. Eu não tenho essa resposta. Eu posso conjecturar aqui, mas eu não tenho essa resposta. Eu posso supor que ele esteja dando um tempo para que as pessoas se arrependam, para que a humanidade comece a se tornar melhor, pensando em priorizar aquilo que é essencial, para que o amor volte a arder no coração das pessoas. Mas o fato é que o noivo estava demorando.
E como ele estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Então, se eu considerar essas 10 virgens como a igreja, e pensar assim, uma parte é salva, a outra não é salva, o fato é que as 10 começaram a cochilar. Eu posso levar essa reflexão para vários lugares aqui, né? Mas eu entendo que o fato de Jesus estar demorando a voltar faz com que a igreja vá se esfriando cada vez mais. A igreja começa a pegar no sono, a cochilar. Em que sentido? No sentido de deixar de fazer as boas obras, deixar de pregar o evangelho, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia. O amor começa a se esfriar, porque o sono começa a tomar conta das pessoas. Sabe quando você está esperando por algo e essa coisa começa a demorar? Você está focado naquela espera, mas aí aquilo que você está esperando não acontece. Isso vai te dando uma preguiça, isso vai te dando uma falta de paciência. As suas energias vão se acabando. E o que aconteceu aqui foi que as 10 moças começaram a cochilar. Mas à meia-noite, no versículo 6, à meia-noite ouviu-se esse grito: o noivo está chegando. Por que à meia-noite? O povo judeu entendia que um novo dia era o início de um novo tempo. Essa meia-noite aqui, meia-noite começa o dia, caso você não se lembre. Tem gente que acha que o dia começa às 6 da manhã. Não. Um novo dia começa à meia-noite. Assim que o relógio passa de meia-noite, um novo dia está começando. Então, essa meia-noite aqui não significa que Jesus vai voltar em algum dia desses à meia-noite, mas significa o fim de uma etapa, um fim de um ciclo. Um tempo estabelecido por Deus. Vamos dizer assim. Não significa a hora meia-noite propriamente dita. O fato é que à meia-noite aqui, nessa parábola, foi anunciado que o noivo estava voltando. E aí, as 10 moças foram se encontrar com ele. Elas acordaram, acenderam as suas lâmpadas e foram se encontrar com ele. As 10. Só que lembra que eu disse que a lâmpada só pega fogo por um tempo? Aquelas 5 que estavam sem óleo, o fogo delas começou a se apagar. E aí elas pediram às outras: nos deem um pouco de óleo. E elas responderam: de jeito nenhum, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Presta atenção. A unção do Espírito Santo é individual. A sua busca por Deus é individual. A salvação é individual. Não pense que por você fazer parte de um grupo religioso, eu tenho uma carteirinha de membro lá da minha igreja. Não é isso que garante a sua salvação. Não é fazer parte de um grupo religioso que irá permitir que você entre no céu. E elas completam dizendo assim: se vocês querem óleo, vão comprar. Presta atenção. Se o óleo está acabando, nós precisamos comprar. E comprar tem a ver com pagar um preço. Encher de novo as nossas vasilhas com óleo, com azeite, tem a ver com pagar um preço. O preço de oração,
um preço de jejum, um preço de consagração, de santidade, um preço de leitura bíblica, um preço de comunhão, com várias outras coisas. O fato é que esse óleo precisa ser comprado por nós. A nossa salvação está em Cristo. Nós fomos salvos, resgatados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas o óleo nós precisamos buscar. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos nos voltar para Ele. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, aquelas cujas lâmpadas não se apagaram, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Olha, haverá um tempo em que a graça de Deus será cessada. O tempo de arrependimento, de conversão, irá se acabar. O Espírito Santo será retirado da terra. Haverá um tempo em que essas coisas vão acontecer. Então, eu oro a Deus para que essa mensagem alcance o seu coração, o seu espírito. É tempo de buscar o óleo de Deus. É tempo de entregar a nossa vida a Ele. É tempo de nos arrependermos. É tempo de andar em santidade, abandonar os nossos pecados. É tempo de pedir perdão pelos nossos erros. É tempo de liberar perdão para as pessoas que nos ofenderam. Ter o coração limpo, ter o coração puro, preparado, para que se Jesus voltar hoje, eu esteja em paz. Todos os dias, quando eu vou dormir, eu falo com Deus. Eu falo, Senhor, eu sou humano, sou falho, sou pecador. Eu peco com os meus olhos, com a minha mente, com a minha boca, com as minhas atitudes, mas eu quero te pedir perdão. Porque se o Senhor me levar nessa noite, ou se o Senhor voltar para buscar a igreja, eu quero me encontrar com o Senhor nos ares. Quero me encontrar com o Senhor nas nuvens. Faça isso antes que a graça de Deus cesse. Haverá um tempo em que a porta será fechada. Hoje, a porta está aberta. Jesus é a porta. Você pode entrar por ela e sair. Você encontrará pastagem. A porta está aberta. Mas haverá um tempo em que essa porta será fechada. Lembra de Noé, quando construiu a arca, em Gênesis capítulo 6? Deus anunciou a Noé um grande dilúvio. A humanidade vivia no pecado e Deus destruiu os seres humanos. Aqueles que estavam dentro da arca foram preservados. Mas houve um momento em que a porta foi fechada. A porta foi fechada. E aí ninguém podia mais entrar. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo onde a porta da salvação está aberta. E eu convido você a entrar para dentro dessa festa. Encha a sua lâmpada de óleo. Encha a sua vasilha de azeite. Se prepare para encontrar com Cristo. Esteja preparado. Irmãos, riqueza, fama, roupa, carro do ano, casa bonita, tudo isso vai ficar aqui. Ouro, prata, relógio de marca, tênis de marca, essas coisas tudo vão ficar aqui.
Não se apegue às coisas desse mundo. Entregue a sua vida a Deus. Peça que Ele te purifique, que Ele limpe a sua mente. Porque haverá um tempo em que não será mais possível entrar pela porta. Vai haver uma grande festa, uma grande boda, um grande casamento, o encontro entre Jesus e a noiva, e muitas pessoas são convidadas. Talvez você esteja recebendo esse convite todos os dias. Talvez você acompanhe a Minuto com Deus todos os dias e o Espírito Santo tem falado aí ao seu coração. É tempo de você entregar a sua vida a Ele. É tempo de você se consagrar a Ele. Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Antes eu quero ministrar a ceia do Senhor. O que é essa ceia do Senhor, pastor, que vocês fazem? Antes de morrer, na noite em que foi traído, Jesus reuniu os seus discípulos, os seus amigos, aquelas pessoas mais próximas a ele. E Jesus fez um jantar. Estou falando com minhas palavras para você entender. Houve um jantar de despedida. E ali, eles comeram juntos e beberam juntos. E houve um momento naquele jantar em que Jesus pegou o pão e falou assim, olha, esse pão aqui, ele simboliza o meu corpo. E ele partiu aquele pão e distribuiu entre os discípulos. E ele disse, o meu corpo será partido por causa de vocês. E ele pegou o vinho, né, que aqui no meu caso é um suco de uva, e repartiu entre os discípulos e disse, esse suco aqui, esse vinho, ele simboliza o meu sangue, que é derramado para o perdão dos pecados de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Façam isso para se lembrar de mim. Isso aqui é um suco de uva normal. Não tem nada de mágico, de extraordinário nele. Mas para esse momento, ele simboliza o sangue de Cristo. Esse aqui é um pão comum, um pão de padaria. Mas para esse momento, ele simboliza o corpo de Cristo. Portanto, eu convido você a pegar aí o seu elemento pão e o elemento vinho. Eu quero ler a passagem aqui que dá uma base bíblica para essa prática que nós fazemos. Nós não inventamos essas coisas, está na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 25, está escrito. Deixa eu só molhar a garganta aqui. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 25, está escrito. Porque eu recebi do Senhor, quem está falando isso aqui é Paulo, eu recebi do Senhor este ensinamento que passei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Então eu quero convidar você a tomar o seu pão e o seu vinho e juntos nós vamos relembrar a morte de Cristo. Comamos e bebamos
todos juntos. Eu quero orar por você nesse momento. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva aí o seu pedido de oração e escreva assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, te agradecer pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira tremenda fala ao nosso coração. Deus, que muitas pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, que muitas pessoas tenham paciência para ouvir essa mensagem. Nós somos uma geração que cada vez mais se acostuma com palavras breves, palavras de alguns segundos, com recortes de mensagens, mas que essa mensagem possa ser ouvida e compreendida por muitas pessoas. Sabemos que a porta da salvação está aberta nesse momento. Que muitos entrem por ela. Que muitos tomem a decisão de seguir a Cristo. Que a nossa lâmpada possa permanecer acesa, Senhor, através do óleo do arrependimento, do óleo do amor, do perdão, das boas obras, através do óleo da compaixão, da oração, da fé, da leitura da tua palavra, que nós não sejamos pegos de surpresa. Queremos estar preparados para esse grande dia, onde iremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Que nós não sejamos insensatos, que não sejamos sem juízo, que tenhamos azeite suficiente para acompanhar o Senhor durante esse cortejo até a casa do Pai. Que a nossa lâmpada permaneça acesa. Espírito Santo, nos ajude. Ajude esse irmão e essa irmã a manter a sua chama acesa. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários. Pedir que o Senhor olhe com olhos de compaixão e misericórdia para a vida dessa pessoa que tem passado por problemas, por dificuldades. Que as suas necessidades sejam supridas segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor entre com a provisão, com a cura, a restauração, o amor, o perdão, e que essa pessoa possa ter a sua vida plenamente transformada pelo teu poder, pela tua graça. Ó Deus, que essa semana seja para nós uma semana de vitória, uma semana de bênção. Sabemos que em algum momento iremos passar por dificuldades, por tribulações, mas cremos que a tua presença conosco pode nos fazer vencedores. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra aí no seu coração. Receba pela fé cada promessa de Deus liberada para a sua vida. Esteja preparado para a volta de Cristo. Esteja preparado. Pare de examinar tanto a vida dos outros e examine a sua própria vida. Arrependa-se dos seus pecados.
peça perdão e não cometa mais esse pecado. Conserte a sua vida, seja em qual área for que ela estiver precisando ser consertada. Faça as pazes com Deus. Tire do seu coração todo orgulho, toda soberba. Volte-se para Deus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou falho, eu peco com os meus pensamentos, com minhas palavras, com as minhas atitudes. O meu coração está tomado de sentimentos ruins, sentimentos de ódio, de vingança, de rancor. Que eu possa me limpar de todas essas coisas e viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Que estejamos preparados para nos encontrar com Ele. Seja na volta de Jesus, ou seja, quando nós mesmos partirmos desse mundo. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Se você ouviu até aqui, considere a possibilidade de ser membro desse canal. Você estará nos ajudando. Sabe quanto custa ser membro? R$ 7,99. Seja membro do canal. Acesse o YouTube aí por um computador, por um notebook e se torne membro. Você está ajudando essa obra que tem evangelizado milhares de pessoas. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.